Precisei reiniciar o vídeo porque ele deu uma interrompida aqui, né? Estava até avisando que ia acontecer isso, então eu precisei reiniciar. Aquele vídeo foi finalizado, não é? E eu estou começando um outro aqui. Então, aí, ok. Oi, Marilda. Eu estava explicando que o vídeo ele foi finalizado pela plataforma do Facebook e eu precisei começar um novo, tá? Desculpem aí. Isso às vezes acontece mesmo. Mas então, como eu dizia, a gente tem live todos os dias, de segunda a sexta-feira. E de segunda-feira, normalmente, a Vânia. De terça, o professor Rubens. De quarta, o Alé. Quinta é o Ricardo Sanfilippo. E de sexta-feira é o João Firmino. Tá? Bom, e nós temos também atividades presenciais na Casa Espírita todos os dias. De domingo é palestra espírita, 9 horas. Segunda-feira é assistência espiritual, desobsessão, 19h30. Na terça-feira nós temos duas atividades, uma presencial, outra online. Presencial é o estudo do Livro dos Espíritos, 19 horas. E também, nesse mesmo horário, 19 horas, o curso básico de Espiritismo, nesse caso é online, utilizando a plataforma do Google Meet. Quem quiser participar, está em aberto, fica livre. Tanto no caso de participar presencialmente na Casa Espírita, do Livro dos Espíritos, o estudo, como também do curso básico de Espiritismo. De quarta-feira, às 20 horas, o passe magnético, precedido de uma palestra. De quinta-feira, nós temos o estudo da doutrina espírita, às 15 horas, e depois, às 16, nós temos Boa Noite, Aparecida, nós temos a desobsessão também, né, que é a assistência espiritual. De sexta-feira, palestra evangélica, às 19 horas, e de sábado, o curso de médiuns, às 16 horas. Por enquanto, são essas atividades da Casa Espírita. Temos também o YouTube, né, o canal do YouTube, onde todas as lives aqui realizadas são depois editadas e colocadas lá no canal do YouTube, não é? Para entrar, basta na pesquisa digitar CEMN-POA, que são os iniciais da Casa Espírita. E lá tem todas as lives, todas as palestras, e então a gente pede para vocês se inscreverem e darem o like. Também nós temos um telefone da Casa Espírita que funciona como uma secretaria, que é um WhatsApp. É o 96300-4552, 96300-4552. Qualquer contato com a gente é por esse WhatsApp aí, esse número de telefone, tá? Próximo sábado agora, que vai ser dia 14, nós vamos estar recebendo os alimentos lá na Casa Espírita. Então, já estamos recebendo, porque é todo segundo sábado do mês que a gente recebe lá. Durante a semana a gente está recebendo, mas nos horários das atividades, mas no sábado, a partir das 15 até 16h30, mais ou menos, 17 horas, nós vamos estar lá recebendo as doações de alimentos para a campanha da Fraternidade Alta de Souza, pela qual a gente depois monta as cestas básicas e doa para as famílias previamente cadastradas e carentes. Bom, no dia 22 deste mês, nós vamos ter uma palestra especial, vai ser 22, vai ser um domingo, vai ser uma palestra musical com o cantor Delci Alves. Ele é um professor e também é espírita, e ele é de Ferraz de Vasconcelos, é um grande amigo nosso, e então fica o convite, né? Quem tiver disponibilidade, é comparecer lá às 9 da manhã, no dia 22. O título da palestra vai ser Tributo à Paz. Tá? Por fim, nós estamos com um novo curso de apometria para começar agora no início de junho. Então, a gente criou um grupo, um novo grupo. Quem tiver o interesse de fazer o curso, de participar do curso, pois entre em contato no celular da Casa Espírita, que eu já falei o número agora um pouquinho, ou então com alguém da Casa Espírita, algum trabalhador, ou mesmo em alguns dos grupos, e informando o interesse, a gente adiciona no grupo e então para participar do curso, tá bem? Então, em princípio, seria isso. Vamos fazer uma prece para começar.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz e muita luz. Graças a Deus. Vamos falar de alguns assuntos hoje, não é? Vários assuntos, todos eles espirituais. O primeiro que a gente vai abordar é a respeito de espíritos errantes. Então, espíritos errantes são os espíritos que ainda não conquistaram mérito suficiente para permanecerem no mundo espiritual em definitivo. Ou, mais propriamente, também aqueles espíritos que ainda necessitam da reencarnação, e no caso é compulsória. Não é? Então, todo espírito cuja reencarnação é compulsória, é obrigatória, é considerado como espírito errante. Então, como por exemplo nós, né, todos nós que estamos encarnados, ao desencarnar, normalmente vamos para o mundo astral, dimensão astral, que é a quarta dimensão, e lá ficamos. E vai depender do ambiente, não é? Desse mundo astral, que na verdade é o umbral, né? A gente precisa ser claro quanto a isso, né? Então a quarta dimensão, que nós chamamos de mundo astral, né, vibracionalmente falando, é umbral, né, e se divide em umbral alto, médio e baixo. O alto é onde se localizam as colônias espirituais, como o nosso lar e tantas outras. O médio é onde se localizam os vales e também os postos avançados. E o baixo são onde estão aquelas cidades trevosas. Então, dependendo da nossa situação, nossa conduta enquanto encarnados, a gente, quando desencarnar, vai para um desses locais, né? Normalmente. Né? Dependendo do espírito, ele pode ir até para ambientes acima desse, como a própria mãe do André Luiz, que foi para um ambiente vibracionalmente falando de quinta dimensão, que nós vamos chamar de mundo espiritual. E a quarta dimensão, que é umbral, nós vamos chamar de mundo astral, tá? Só para diferenciar. E a diferença, por exemplo, é que quem está na quinta dimensão, o mundo de quinta dimensão, já não precisa mais reencarnar, não passa mais pela obrigatoriedade da reencarnação. Então não tem mais a reencarnação compulsória. Por vontade própria, pode reencarnar, como a própria irmã André Luiz, como a gente viu no livro e no filme, ela pediu uma reencarnação para ajudar o marido da anterior encarnação, que estava totalmente com problemas, e ela então pediu. Né? A mãe do Lísias também, que não precisava reencarnar, pediu uma reencarnação para ajudar a neta e tudo mais. Então, são espíritos que, alguns deles encontram-se em quarta dimensão, lá no umbral, nas colônias, mas eles são de esferas superiores, mas eles ficam ali para ajudar, para manter as coisas funcionando, como, por exemplo, o próprio governador de nosso lar, não é? Que está lá há mais de 200 anos e poderia estar em instâncias superiores, e, no entanto, ali permanece, não é? Firme no posto, mas poderia estar em ambientes superiores. Mas o fato é que os espíritos errantes são os que ficam no umbral, via de regra. E aí, então, estão suscetíveis às reencarnações compulsórias. Então, o espírito dessa condição, ele não pode simplesmente dizer, não, eu não vou reencarnar, eu não quero. Ele não tem esse livre-arbítrio. Ele precisa reencarnar. Até porque, se ele não o fizer, ele correrá o risco de deteriorar o corpo astral dele. Isso acontece também, né? E ele, com isso, vibracionalmente vai degradando a sua condição e cada vez mais vai descendo na escala do mundo espiritual, não é? Inclusive, alguns, né, ou muitos, tem muitos na verdade, né, descem, vibracionalmente falando, abaixo do umbral, vão para regiões de trevas, e outros vão para mais baixo ainda, para regiões de abismo. Esses, no fim, a degradação do corpo espiritual deles se torna tão grande
que acaba se tornando incompatível uma reencarnação e acabam sendo exilados para outros mundos inferiores. Então, os espíritos errantes, eles acabam ficando no umbral, via de regra, e depois reencarnam, né, no mundo físico. E aí, novamente, tem um aprendizado aqui na experiência encarnatória e voltam para o umbral, a não ser que conquistem mérito suficiente para ir para dimensões superiores. A gente vai falar agora de mundos transitórios. Mundos transitórios, o nosso planeta já foi um mundo transitório. Então, o mundo transitório é aquele mundo que não propicia a reencarnação de espírito, não é? Então, é um mundo que é totalmente, vamos dizer, desértico, não é? E que não apresenta condições de encarnar, não é? Como, por exemplo, o mundo de planeta, né? Que foi rebaixado. A gente fala planeta, mas hoje a ciência não considera mais, né? Como um planeta, mas vamos chamar assim para ficar mais fácil, né? O planeta Plutão que não possibilita, não é? A encarnação de espíritos ou reencarnação de espíritos, mas, no entanto, permite que na dimensão astral deles haja os espíritos lá de permaneçam, não é? Normalmente, quem permanece, a categoria de espírito que permanece evolucionando em mundo transitório, são espíritos que vivenciam a sua condição de transitoriedade para o reino humano. Então, os espíritos que ainda estão na condição animal, né? Animal, eles não reencarnam direto como humanos em mundos primitivos. Não. Eles têm que passar por um processo para que haja uma certa transformação deles, não é? Para sair da condição animal, não é? Cujo pensamento não é contínuo, não é? E aí, então, eles ficam nesses mundos transitórios por um determinado tempo, não é? Orientado pelos espíritos superiores, para que haja essa transformação. Então, para que esses espíritos possam, depois desse período, vivendo em mundos transitórios, passem pelo processo de transformação, eles possam iniciar suas primeiras encarnações humanas. E aí isso vai acontecer em mundos primitivos. E o nosso mundo também já foi um mundo primitivo, não é? E os espíritos primitivos, né, recém-saídos da condição dos mundos transitórios, né, saem da animalidade, depois na transitoriedade entre animal e humano, ficam em mundos transitórios, e depois iniciam suas encarnações em mundos primitivos. E no nosso mundo já foi um também. Aí é aquele período lá de homem da caverna, e cujo espírito humano, nessa fase inicial, é guiado, sobretudo, pelo instinto, né? Aí é onde ele vai desenvolver a inteligência, a racionalidade e um pouquinho da moralidade, né? No finalzinho começa a desenvolver isso, e depois, com o passar dos milênios, e são milênios mesmo, né? Não são milhares de anos, mas milênios, são aprovados e recebem a ascensão para mundos de expiações e provas, que é o nosso. Então, o nosso mundo já passou pela condição de mundo transitório, de mundo primitivo, e agora está na condição de mundo de expiações e provas. E já está no final da transição de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então, também aqui vai acontecer agora o quê? Aqueles de nós que não conseguirmos uma condição mínima para prosseguir na próxima etapa que o planeta vai adentrar, vai ser classificado como mundo de regeneração, infelizmente vai ter que ser exilado para outros
mundos primitivos, normalmente mundos de expiações e provas, mas dependendo da situação, até para mundos primitivos, né? Mas aqueles de nós que tivemos condições de ficar, vamos prosseguir na nova etapa no nosso mundo, que vai avançar para a categoria de mundo de regeneração. Então agora a gente vai falar sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Então o espírito sofre. Bom, mas a dor não é no corpo físico? Sim, é verdade, porque o nosso corpo físico é um corpo de sensações, né? E o corpo espiritual é um corpo de emoções. Mas acontece, por exemplo, se a gente sofre um corte na mão ou uma queimadura, dói. E o corpo físico é um corpo de sensações. O corpo espiritual, embora seja um corpo de emoções, o que acontece é que, conforme o espírito ainda apresenta uma condição inferior, ele muitas vezes nem percebe que está desencarnado, né? Ou ainda é muito ligado à matéria, e ele, como no caso, vamos dar um exemplo do caso do André Luiz, que desencarnou e foi para o centro cirúrgico, sofreu uma cirurgia, e na cirurgia ele desencarnou, como vocês devem lembrar, né? No filme, como mostrou, e no livro também que fala. Então ele estava sofrendo uma intervenção cirúrgica aqui na região do abdômen, né? Da barriga, e nesse processo ele desencarnou ali, aí os médicos não continuaram com a cirurgia porque tinha desencarnado, costuraram ali meio mais ou menos, ele desencarnou assim. E ele foi para um umbral médio, né, onde tem aqueles vales de sofrimento, de charcos e tal. E lá, a mente dele, impressionada com aquela situação, criou, não é? Criou aquele momento que ele estava na cirurgia com o ventre aberto, não é? Então, ele que criou. Porque se ele fosse um espírito superior, nada daquilo aconteceria, né? O Paulo de Tarso, por exemplo, no exato momento que ele ia ser decapitado, ele falou para o soldado: faça o seu serviço, que o soldado estava temeroso, faça o seu serviço. Na mesma hora que ele foi decapitado, ele estava de pé, com a cabeça espiritual dele normal ali, translúcido, brilhante, e pronto, mas é um espírito já, né, com um grau de amadurecimento, um espírito superior. Mas os espíritos inferiores, eles ficam impressionados com ainda a condição carnal e criam com a sua mente, sem perceber, a mesma situação de dor, de sofrimento, de sangue, de corte e tudo mais, que foi a situação do André Luiz. Então, os espíritos sentem dores também, fome, porque no corpo físico sentia fome, ele tem o mesmo sentimento de fome e vai ficar com fome. Precisaria ser assim? É claro que não, mas o espírito ainda, por ser inferior, ele não consegue entender e ele cria essa necessidade da fome, barba cresce, cabelo cresce, a roupa fica toda estragada, ele faz necessidade fisiológica, porque ele está comendo, então vai ter necessidade fisiológica. Na realidade não precisaria nem comer, não é? Tanto que em nosso lar não se comem alimentos lá sólidos. Um caldo, mas uma boa parte, a maioria nem come só nada, nem caldo. Eles se alimentam simplesmente da energia cósmica. Às vezes se banham nas águas lá, que são todas energizadas, recompondo a sua energia e não precisando, portanto, de nenhum alimento. Mas os espíritos inferiores ainda têm essas necessidades criadas por eles mesmos. Na verdade, não precisaria, não é? Bom, outra coisa é que o tempo, aqui para nós no mundo físico, corre de uma forma, né? Segundos, minutos, horas, dia, semana, mês, ano, século, milênio e assim vai, né? No mundo espiritual não é assim, o tempo é diferente. Tem espírito, por exemplo, que fica 1000 anos, 500 anos, 100 anos, 50 anos, 30 anos numa situação e não percebe que passou aquele tempo todo. Então a percepção do tempo no mundo espiritual é totalmente diferente e é por isso que os espíritos imperfeitos que sofrem lá no mundo espiritual parece que é uma eternidade. Então é por isso que parece que é eterno o sofrimento, porque o tempo não é percebido, parece que é uma eternidade, que não tem fim o sofrimento dos espíritos, é por isso. E quando o espírito desencarna, não é?
e retorna para o mundo espiritual, né? É diferente em cada situação em que o espírito vai viver, né? Por exemplo, tem espírito que desencarna e nem percebe que desencarnou, né? Não percebe, simplesmente desencarna, não percebe que desencarnou, e às vezes ficam até na própria casa onde ele morava, fica ali na casa, para cima, para baixo, conversa com a esposa, com o filho, com o marido, e ninguém responde, ele fica sem entender, fica às vezes irritado, e não entende que está desencarnado, né? E às vezes vão lá outros irmãos espirituais para tentar resgatar, ele rejeita, fala que a casa é dele para ir embora, não aceita ninguém ali. Tem espírito que fica séculos nessa situação, né? E fica ali, os parentes até já venderam a casa, já foram embora, não estão mais lá, e ele fica lá, porque a casa é dele. A casa é dele, ele construiu a casa, e ele não vai deixar a casa para ninguém, né? Então o espírito não compreende a sua condição de desencarnado, ou muitas vezes fica para cima e para baixo, andando pelas rodovias. O espírito, por exemplo, que é um andarilho. Ele pode desencarnar ali, atropelado, alguma coisa, nem perceber que desencarnou e continuar andando pela rodovia, desencarnado, para cima, para baixo, sem perceber. Isso acontece. Outras vezes está no mundo espiritual, também não percebe, né? Por isso que em reuniões de desobsessão, os mentores trazem esses espíritos e eles não entendem que desencarnaram e no choque na matéria, aí a orientação, né? A doutrinação, como se fala, para ele poder compreender isso e aí dissipar essa ilusão da mente. Há outros espíritos que percebem perfeitamente que desencarnaram. Eram espíritos que praticavam mal, né? Espíritos do mal, faziam o mal com prazer de fazer a maldade. Desencarnam, sabem que desencarnaram e continuam fazendo o mal. E agora ainda mais, porque eles agora não são vistos, não são percebidos. Então eles podem praticar o mal mais livremente, mais tranquilos, porque ninguém vai vê-los, né? Então ele tem um inimigo, ele vai lá, atazana o inimigo, obsedia o inimigo para destruir esse inimigo, e o inimigo não está vendo mais ele. Ou então ele se junta numa gangue de espíritos desencarnados para fazer o mal, né? Então são espíritos que desencarnam sabendo da sua condição de desencarnado, faziam o mal e continuam a fazê-lo, porque assim o querem. Voluntariamente. Eles se sentem bem fazendo isso. Então, é outro tipo de espírito. Nós vamos ter também uma outra categoria de espíritos que desencarnam, mas desencarnam com um sentimento de revolta, porque não queriam desencarnar, ou de angústia, ou de remorso por não terem feito coisas que precisariam ser feitas, e agora está desencarnado, não dá mais, né? Também espíritos que desencarnam e que tinham muito poder, muita riqueza, e ficam totalmente revoltados porque eles não vão mais ter isso agora que desencarnaram. A riqueza que tinham, não vão ter mais. Ela vai ser dividida entre os herdeiros, vai ser partilhada no processo de inventário. E pior, às vezes eles veem os parentes, lá os herdeiros, dissipando com gosto aquilo que eles guardaram lá e tudo. E o cara não está nem aí com a paçoca. Pega o imóvel, vende, torra tudo, vai viajar para o exterior, compra um carro novo, o carro é roubado, bate, ele nem liga, porque quando o dinheiro não é suado, nosso, né? A gente não dá tanto valor assim. Então, esse espírito que desencarna ante essa circunstância fica revoltado. Então são espíritos revoltados, espíritos que estão com remorso, com sentimento de culpa por alguma situação que fizeram e aí não conseguem sair daquele carrossel de sentimentos. E que às vezes leva um tempo indeterminado para esses espíritos sair dessa situação. Temos também espíritos que desencarnam e que eram espíritos já bondosos, já tolerantes, que tinham uma certa compreensão e que já faziam o bem na medida do que podiam, e desencarnam em harmonia, antes de desencarnar,
atendidos, é feito o desligamento suave, eles são adormecidos e vão normalmente para uma colônia, né? Como o caso do espírito Patrícia no livro Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos, que recomendo a leitura. Então, a Patrícia, não é? Tinha 19 anos, era filha de um dirigente espírita, ela era professora, e com 19 anos desencarnou com um aneurisma cerebral. Era uma moça super gentil, amorosa, que valorizava a família, amava os seus familiares. E no momento que ela desencarnou, já foi desligada ali um pouquinho antes, desencarnou com aneurisma, foi adormecida. Quando ela acordou, ela já estava em um quarto, não é? No astral superior, né? que é a colônia espiritual, né? Na colônia São Sebastião, que fica vibracionalmente acima da cidade, São Sebastião. E quando ela acordou, ela estava lá num ambiente super agradável, cheiroso, limpinho, né? Nem parecia um hospital, parecia um hotel. E daqui a pouco vem um espírito lá super gentil, sorrindo, atende, orienta ela tudo direitinho. Ela logo fica sabendo da sua situação, recebe vibrações amorosas dos pais que estavam desencarnados, os parentes. Ela era espírita, portanto, tinha conhecimento espiritual, ela não se abala, não fica triste, não fica com sentimento negativo de forma alguma, até porque o pai dela, em projeção da consciência, vai lá e fala com ela, conversa com ela, tudo certinho. Então é um tipo de espírito que, por sua vez, ao desencarnar, já vai para o mundo espiritual, já vai para uma colônia, já logo fica pouco tempo no hospital, já se restabelece, já aprende, por exemplo, a desnecessidade de se alimentar, a desnecessidade, inclusive, de trocar de roupa. Ela pode plasmar tudo, a roupa que ela quiser, o cabelo, o jeito que quiser, tudo aprende. Aprende a volitar, tem curso de volitação, que às vezes o espírito chega lá, não sabe como é que volita, que é uma forma de transporte, né? O espírito não precisa andar de aeróbus, como no livro Nosso Lar tem lá. Embora possa também, eles fazem uso disso para economizar energia, mas eles podem simplesmente sair volitando. Volitação lenta, média e rápida. A rápida é aquela que você sai, por exemplo, da sua colônia e vai para uma outra colônia. Ou sai da sua colônia no Brasil e vai para uma outra lá no Japão. Instantaneamente. Pum! Né? E aí você pode também engajar-se em algum local para trabalhar, no Ministério de Regeneração, ou então para dar aula para outros espíritos. Ela era professora, acabou se engajando nisso, dando aula, etc. Então, esse é outro tipo de espírito, né, que dependendo da sua condição, fica já direto numa colônia. Outros, como no caso do André Luiz, não é? Precisou passar primeiro por um umbral médio, ficou lá 8 anos no umbral, segundo relata no livro e no filme. E aí, então, ele apresenta a condição mínima de ser resgatado. O ministro Clarence, juntamente com os enfermeiros Tobias e Elises, o resgatam e levam lá para a colônia Nosso Lar, que é vibracionalmente acima da cidade do Rio de Janeiro. E ele ficou lá porque ele desencarnou ali, e ali ficou, e foi para a colônia Nosso Lar. Mas, como a gente viu em algumas obras, né, ele está reencarnado agora, e é um menino, um garoto, né, na pré-adolescência talvez já, ou então ainda, deve estar na pré-adolescência mesmo, né, um menino talvez uns 7, 8 anos, por aí, não é? Ainda é um menino. E ele vai ser o protótipo do médico do futuro, dentre outros espíritos. Estou falando dele, mas não é só ele, né? Quer dizer, ele, dentre os espíritos que estão aí reencarnados, não é? E que estão para reencarnar, vão ser os protótipos dos médicos do futuro, porque os médicos atuais, a maioria são materialistas e cuidam só do problema do corpo físico, onde reside o efeito da doença verdadeira que não está no corpo físico. Não é a origem, não é que não está, não é a origem está lá no corpo espiritual e também na mente e nos sentimentos do espírito. Mas o médico, por exemplo, faz um exame, não tem nada, não mostrou nada aqui, pode ir embora, não é nada, você vai embora. E a pessoa relata que está com dor, e aí? A pessoa relata que sente a falta de ar. Aí faz os exames e não dá nada. Você não tem nada, no seu corpo não tem nada, você vai embora. Mas eu estou com falta de ar. Não, você não tem nada. E manda a pessoa embora.
O médico do futuro, ele vai fazer uma avaliação mais ampla, não só no corpo físico, onde está o efeito do problema, mas vai avaliar também a questão íntima, emocional, espiritual e também do corpo espiritual. Então vai ser um médico mais completo. Então a medicina do futuro, como o próprio Chico Xavier disse, vai ser uma medicina, mas isso após o nosso mundo entrar para a categoria de mundo de regeneração. Porque no mundo de expiações e provas é assim mesmo, a gente tem que ir com casca e tudo, porque a gente é grosso também, a gente também é espírito de coração duro, então é desse jeito que é, mas isso está para se transformar, para mudar. Então, o nosso negócio é nos esforçarmos para que possamos ter o privilégio de também possamos prosseguir evolucionando, nos aperfeiçoando no nosso mundo que está já às bordas de ser promovido para o mundo de regeneração. E nós também, não é? Se tivermos mérito para isso, cada um de nós, podermos, da mesma maneira, ao invés de ser exilados de novo para o mundo de expiações e provas, ficar aqui e prosseguir na nova etapa de mundo de regeneração. Então, minha gente, era isso que tínhamos para hoje estar falando, né? Agradeço imensamente a presença de todos, um beijo no coração. Eu agora também já estou saindo para uma tarefa, né, que a gente tem aqui em Mogi, chamada Quarta Sem Fome. Então, de quarta-feira a gente faz entrega de lanches, né, para o pessoal carente. Então, daqui a pouco eu vou lá com o meu grupo para preparar lá os lanches para daqui a pouco sair entregando. Então, gente, grande abraço. Vamos fazer a prece para nós finalizarmos, ok? Fechar os olhos e fazer a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, e ainda de passos vacilantes, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, muita paz e muita luz, que possamos ter um excelente final de dia e de restante de semana, que as luzes que recebemos aqui, as bênçãos, sejam distribuídas em nossos lares e todos aqueles corações com os quais nos aproximarmos. Que assim seja, muita paz e muita luz. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.